Então eu vou partilhar convosco alguma reflexão que tenho vindo a fazer sobre esta questão dos jovens na sociedade de hoje. Mas não posso deixar de analisar a sociedade de hoje. Ou seja, aquilo que me move é precisamente a análise da sociedade onde nós estamos inseridos. Então, eu no início queria partilhar convosco, antes de mais, a alegria de vos ver aqui reunidos. Já os senhores bispos, o senhor Dom José, o senhor Dom Nuno, focaram este aspecto, o Dr. Fernando Moita também, exatamente no sentido de que a maior beleza talvez seja precisamente esta. É dar um bocadinho de esperança uns aos outros para aguentar os tempos mais cinzentos, não é? Para suportar as dificuldades. E às vezes, quando damos apoio uns aos outros, a vida torna-se mais leve. Por isso, creio que este género de encontro, este género de formação, vale muito por isso. Eu não sei se vale tanto por aquilo que nós vamos dizer. Eu espero que valha a pena, como é óbvio, vir de Braga aqui, não é? É difícil, ainda é um bocadinho longe, parece que é aqui ao pé, mas ainda é um bocadinho longe, não é? Mas creio muito mais do que vale a pena é exatamente pelo encontro. Ora bem, quero refletir convosco, então, inicialmente, sobre estes 4 pontos. Dizíamos que no presente, o presente dura pouco. O que é que isto quer dizer, em boa verdade? Em boa verdade quer dizer que nos tempos que correm, e é sobre isso que eu vos vou falar, ou seja, só vou falar sobre a sociedade onde nós estamos inseridos, é uma sociedade muito presentista, um presente carregado de presente. Ou seja, é uma sociedade em que valoriza pouco a tradição, a história, a memória. É uma sociedade não vinculada ao passado. É uma sociedade que também não consegue antecipar, não consegue ver o futuro. Por isso, é muito ancorada no presente. Mas é um presente, como já aqui ouvimos hoje, logo pela manhã no Senhor Dom José, é um presente muito célere, é um presente muito acelerado, é um presente muito carregado de velocidade, é um presente muito fugidio. Mas então como é que é possível nós termos alunos na nossa sala, parados, concentrados, que queremos refletir com eles, quando, na verdade, está ali o corpo, mas a mente não está? Porque a mente está em muitos outros lados, como nós. Estamos ali sentados, mas estamos com o telemóvel e depois já estamos não sei o quê, depois já estamos a escrever outra coisa e depois ouvimos alguma coisa, mas simultaneamente estamos a desenvolver outras coisas, isto é, estamos a escrever. Sim, mas que mundo é este? Não é? Isto faz-me lembrar aquelas 2 notas da música, não é? Presto, muito rápido. Mas logo de seguida, prestíssimo, rapidíssimo. E parece que nós vivemos em prestíssimo. Parece que vivemos sempre a correr, loucos. Sempre na rotação máxima. Estão a ver o carro com a rotação máxima, aquele sinal vermelho. Nós parece que vamos sempre nessa rotação. Não é? A sociedade de hoje é assim. E se nós não vamos na rotação máxima, alguma coisa não anda bem. E então as pessoas até já não nos leem. E as pessoas não querem ouvir aquilo que nós dizemos. E aquilo que nós dizemos já é do passado. Porque nós já não acompanhamos. Porque nós já não estamos na onda. Porque nós já não estamos na modernidade. Então começamos a ser do passado. E se começamos a ser do passado, o nosso discurso já não interessa. Então o tempo de hoje dura muito pouco. Esta primeira nota dura muito pouco. E esta nota, creio eu, que faz toda a diferença para nós pensarmos quem é que são os nossos alunos. Eu não dou aulas,
Mas as minhas irmãs dão. Uma delas está aqui precisamente em Lisboa, mas não é educação moral e religiosa. É noutra área, não é? E está precisamente aqui em Lisboa, dá aulas no ensino secundário, e aquilo que me diz é que chega a casa brutalmente cansada. Todos os dias. Então eu imagino como é que vocês chegam todos os dias a casa. Quer dizer, não só com o vosso cansaço normal, do cansaço de uma cidade, etc., e com os problemas, os nossos problemas do dia-a-dia, mas depois com o cansaço de todos os alunos que, na realidade, em boa verdade, não estão na sala de aula. Não estão. O que eles estão é noutro sítio, muito menos na sala de aula. Ali não estão. É? Há um ou outro aluno que de vez em quando faz uma pergunta, professor, não sei o que mais, sintonizada. Mas grande parte das perguntas, se for preciso, são completamente à deriva, completamente desintonizadas. E de repente lembrou-se e saiu-lhe ali uma coisa qualquer assim, meia tonta, que não tem rigorosamente nada a ver com a matéria. Mas que se lembrou, etc. Ou seja, mas então o que é que se passa com este tempo? Esta é que é a pergunta. Então o que é que se passa com o presente? Esta é que é a pergunta. Se ele dura pouco, alguma coisa se está a passar para ele durar pouco. O que é que faz o presente durar pouco? Esta é a nossa pergunta. Essencialmente porque nós vivemos, como dissemos, daqui a um bocadinho vamos explicar isto um bocadinho mais a fundo, mas porque vivemos em cima da onda e porque vivemos o presente desgarrados do passado, porque o passado não tem peso nenhum no presente, ou seja, nós deterioramos o passado. O nosso passado é fruto da nossa mãe, que já tem um amigo, fruto do nosso pai, que também tem um outro amigo, e tem um irmão, se for preciso, de cada lado. Desculpem, eu imagino que os alunos que vocês têm nas vossas salas não são alunos de famílias, nem todos, de famílias clássicas. Possivelmente, se fizéssemos uma sondagem, eu estava aqui há bocadinho a falar com o Dr. Fernando sobre esta questão, possivelmente se fizesse um estudo sério sobre que professores e que alunos é que nós temos a dar educação moral e religiosa, iríamos às tantas ter uma surpresa. Com professores, às tantas com situações de vida difíceis, não é? Porque são fruto da nossa sociedade de hoje. Nós não somos uns nós não somos uns na igreja e outros na sociedade. Não, somos os mesmos. Aqui e acolá, com os nossos problemas, os nossos pecados, as nossas fragilidades, somos os mesmos, não é? E se fôssemos ver também os alunos, se for preciso, de famílias clássicas, num universo de 100%, éramos capazes, não sei se temos 5%, não sei. De pai, mãe, filhos, 2, 3 irmãos, não sei se temos assim, famílias clássicas. Grande parte dos filhos, por aquilo que eu vou percebendo, por aquilo que as minhas manas me vão dizendo, grande parte dos filhos são de famílias separadas. Hoje não podemos esquecer que 7 em cada 10 casamentos resultam em divórcio. Em Portugal. 7 em cada 10. Temos aqui 10 pessoas, 7 estão divorciadas. Cuidado com isto. Isto não são números inventados, são números do Instituto Nacional de Estatística. Ora, se então o presente não tem uma ligação profunda a um passado, a uma historicidade, etc., se nós não temos esta memória, não é? Os nossos mais jovens, porque é para esses que eu quero estudar e quero analisar, se não têm então uma grande âncora no seu passado, que futuro é que eles vislumbram? Que futuro é que eles conseguem antever? Nem nós, meus amigos. Nós hoje temos escola, amanhã podemos não ter, não sabemos. Hoje temos trabalho, amanhã podemos não ter. E vocês dirão, olha que é bem verdade. Eu não sei se a minha escola, de facto, me vai empregar para o ano. Eu não sei como é que é isto. De repente os alunos começam a desaparecer. Neste momento somos 10 milhões e 300 mil em Portugal. Em 2050, ou seja, daqui a 30 anos, somos cerca de 8 milhões. Em Portugal. Vamos perder cerca de 2 milhões de pessoas em Portugal. O que é que vai ser isto? Educação moral e religiosa católica? Deve-nos fazer pensar. Hoje, graças a Deus, temos escola, mas não sabemos se isto não vai ser assim. Às tantas vai ter que haver uma reconfiguração de todo o parque escolar, da forma como nós vivemos, dos próprios recursos. Vamos ter que repensar as nossas estruturas, porque nós temos em Portugal
uma média de 1,2 filho. Um filho e um braço. Já não temos um filho, o filho, as vísceras e a perna. Já não temos isso. Temos um filho e um braço. Somente por família. É a média Instituto Nacional de Estatística. Eu não estou a dizer nada que vocês não conheçam bastante bem. Ora, então, neste presente, as pessoas não conseguem vislumbrar o futuro. Ou seja, o presente, então, esconde variáveis em que estas variáveis são tão voláteis que não se manifestam a priori porque estão latentes. Ninguém consegue perceber o que é que está aí a adivinhar-se. Não conseguimos. É muito difícil fazer um estudo sério com uma previsão a mais de meio ano. Eu trabalho diariamente com estatísticas, meus amigos. Diariamente. Analiso com uma catrapada de inquéritos. É a minha vida todos os dias, como sociologia. É a minha vida todos os dias. É? E quando a gente se põe a fazer regressões para perceber como é que vão ser coisas daqui a 10 anos, etc., começamos a ver, epá, calma que isto está a falhar aqui gravemente. Não estamos a falar de massas muito densas, como é a questão da população, porque isso é muito fácil de definir. Muito fácil de definir. Porque para definir uma população é preciso termos um número médio de nascimentos de 1,5, onde um dos nascimentos tem que ser uma menina. Por isso é muito fácil de compreender que, com uma taxa de natalidade muito baixa e, se porventura não houver meninas suficientes, nós não vamos ter a renovação da nossa população. Por isso conseguimos antecipar, de uma forma muito clara, os 8 milhões que seremos em 2050. Um estudo muito simples e um cálculo muito simples de o fazermos, que a seguir poderemos fazê-lo em conjunto. Ora, então, que perguntas é que nós teríamos que fazer? Estamos no ponto 1. Calma, ninguém pode dormir. São uns 20 slides, eu já cortei alguns, Sr. Dr. Fernando Moita, mas mesmo assim... Ora, então, que perguntas é que nós temos que fazer? As perguntas são outras. As perguntas não são, então, quantos alunos é que nós vamos ter para o ano? As perguntas são... Para o ano vamos ter alunos? Já não é quantos. E vamos ter alunos. Ou seja, a nossa mente tem que dar um salto muito grande. Como há bocadinho eu ouvi, bebi aquilo que o Sr. Dom José disse. Bastante bom. Muito, a meu ver, na minha humildade, mas muito bom. Mas muito bom. Isto é, o mundo de facto está numa aceleração tão grande que nós continuamos a pensar como que se tudo fosse igual. Mas já não é igual, já não é contínuo. Hoje o tempo é disrupto, é disruptível. Ou seja, o passado rompeu com o presente, rompeu, não é contínuo. Nós hoje, quando trocamos de telemóvel, nós temos um telemóvel. O telemóvel é, estou sim, estou, 2 teclas, vermelha e verde, estou, tchau, pronto, adeus. Era ou não era? Agora vamos comprar um telemóvel, o que é que ele é? É um computador. Ou seja, nós hoje quando trocamos uma coisa, já não trocamos para uma coisa igual. Trocamos para uma coisa, já não é um telemóvel, desculpa, olha, eu não quero um telemóvel, eu não quero um computador, eu quero um telemóvel. Ah, já não há? Ou então já não, o senhor já não está na moda, já não... É ou não é? Ou seja, quando nós vamos trocar, já vamos... Ontem eu saí do restaurante, ao almoço, em Braga, vi um Tesla. Eu olhei para o Tesla, para o carro, olhei para o Tesla, sabem qual é que foi o meu comentário para o meu colega? Ele tem rodas. Juro-vos, foi este o meu comentário. Porque é uma coisa que não tem nada a ver com os nossos carros normais. A gente olha para dentro, vê assim uma coisa... Epá, o que é isto? Mas tudo bem... Que não tem nada a ver. Ou seja, hoje, nós quando trocamos uma coisa, já não trocamos por uma coisa similar. Antigamente trocava-se o carro. E o carro tinha praticamente as mesmas funções. O meu pai trocou de carro, as mesmas funções. Exatamente igual. Comprava-se o carro, lá vinha com o ar-condicionado ou qualquer coisa. Estamos a falar há 20 anos atrás. Há pouquinho tempo atrás.
Onde já vinha com ar-condicionado, já era uma coisinha mais, pronto, está bem. Não é? Hoje vamos comprar um carro, sai-nos um Tesla, se for preciso. Já olhamos e dizemos assim, tem rodas. Ou seja, aquilo que eu queria dizer é que os nossos alunos já não são alunos. Os nossos alunos já é gente diferente. Cada aluno, o Paulo, a Maria, a Joana que eu tenho diante de mim, com 13 anos, não é o aluno que eu fui. E se eu penso que é, estou enganado. É alguém que vem de um mundo que não tem nada a ver com o meu. É alguém que já foi socializado num processo de socialização tecnológico. É alguém de família que às tantas não teve a felicidade, desculpem isto, pá, de ter um pai, uma mãe, pá, de ver amor, de ver perdão, de ver um a pedir desculpa ao outro, a trocar, irmãos com quem sorriem, com quem passeiam, com quem vão de férias todos em conjunto. Já não sei se é assim. Porque pode haver isto, que de facto estamos a descrever, mas pode não haver exatamente isto. Ou seja, então, o aluno que nós temos diante de nós pode não ser este aluno. Ora, então nós quando compramos alguma coisa, nós compramos essa alguma coisa e logo de seguida temos que comprar, e logo de seguida a primeira coisa que nós temos que estar muito atentos a que é aquelas letrinhas muito pequeninas que nos ensinam como funcionar. E nós então demoramos muito mais tempo a ver o guião do que propriamente aquilo. Porquê? Porque aquilo é tão complexo, porque tem tanta capacidade, é um telemóvel, tanta capacidade, tanta coisa, que a gente ou se dedica a uma coisa ou se dedica a outra. E quando damos por ela, então tudo tem que ter os tais livrinhos. Daqui a pouco, para mudar uma roda de um carro, vamos ter que perceber como é que se muda, porque já não são aqueles botões normais, pega-se numa chave de fendas e já está, pronto. Não é isso. Já não é assim. Eu não sei como é que vai ser, não é? Mas, carrega-se num botão e aquilo sei lá. Como é que vai ser? Sabemos de uma coisa. É que o mundo é profundamente outro. Foi abaixo. O segundo ponto, se não avançamos, uma sociedade centrada no sujeito. Ora bem, o que eu queria dizer, então, é que, primeiro ponto, não se consegue vislumbrar o futuro e estamos, por outro lado, não é? Desgarrados do passado. Presente é demasiado presentista. É a primeira ideia. A segunda ideia que eu queria partilhar convosco era esta. Uma sociedade centrada no sujeito. Nós vivemos, de certa forma, profundamente centrados em nós próprios. Daqui a um bocadinho vou explorar novamente esta ideia. Mas somente esta questão de o sujeito que se autonomizou, que pensa por si, não é? Que pensa, eu cá sou capaz de chegar às minhas coisas, eu não preciso dos outros, não preciso dos meus mais velhos, eu já não preciso dos meus pais, eu consigo ser autónomo por mim próprio, eu chego até às coisas. Vamos ver onde é que isto vai chegar. Vamos ver este género de raciocínio, onde é que nós vamos dar. Daqui a um bocadinho exploro esta ideia novamente. 3. Uma família desfragmentada. Vivemos então num tempo de famílias desfragmentadas. Já não existe aquele modelo de família clássica, como nós então estávamos habituados a ter em Portugal, mas temos famílias muito, muito fragmentadas, muito divididas. Mas tudo fica bem. Tudo fica bem. Todos se dão bem. Quer dizer, a amante que eu não sei quem, e depois aquele, depois aquele outro, e tudo anda ali e tudo se dá bem. Vemos agora com alguns casos até que estão a ser passados na televisão. Como é que pessoas casadas com 2, 3, 4 pessoas, se for preciso, têm uma boa relação com todas. Ou seja, é típico também de hoje da sociedade. Esta necessidade de instrumentalizar o outro. Enquanto que o outro é importante para mim, há aqui um dar, há aqui um receber e um dar. Há aqui um... Não é? Eu preciso de ti, tu já não és minha esposa, tu já não és meu marido, mas não importa. Há aqui um dar e um receber, mas eu continuo a precisar de ti. Por esta função, por aquela função. E então continuamos aqui a alimentar a nossa amizade. Muito típico de hoje. A instrumentalização da pessoa.
vermos a pessoa como um valor instrumental. 4, uma sociedade que nós sabemos e já a focamos, que não vive sem tecnologia. Uma sociedade profundamente tecnologizada. Uma sociedade onde hoje nós vivemos já num ambiente ecológico onde está tudo integrado. Não é? Pegamos no telemóvel, aquilo que está no telemóvel está no computador, o que está no computador está na nuvem, está aqui, está acolá e não sei o quê, e nós em todo lado temos acesso às nossas coisas. Teoricamente é assim que estamos a viver. Ora, primeiro ponto que eu queria partilhar, então entrando agora aqui um bocadinho mais assim a fundo. Ora, como é que era a religião? Uma das visões mais difundidas da modernidade é aquela que a caracteriza como a época da história, ao contrário da mentalidade antiga, dominada por uma visão cíclica e naturalista do mundo. Ou seja, nós vivemos na história, nós vivemos numa época, nós vivemos num determinado contexto. Antigamente não era assim na realidade. Antigamente entendia-se a história de uma forma muito cíclica. Hoje deixou de se entender a história de uma forma cíclica. Passou a entender-se a história por fragmentos, não é? Vive-se a história de uma forma fragmentada. Então, obrigado, que maravilha. Então, a modernidade caracteriza-se também por um processo de racionalização. Ou seja, passamos de uma razão que dava sentido a tudo para vermos a sociedade a ser explicada pelas várias ciências. Daqui surgem, como nós sabemos, os vários saberes científicos. Não é? Século XIX é riquíssimo nisso. A psicologia, a sociologia, a antropologia, as grandes filosofias, os grandes domínios na área da medicina, tudo a partir do século XIX, finais do século XIX, praticamente, e século XX. Ou seja, quer dizer que hoje, nós quando vamos ao médico, não é? E vejam o que é que isto leva. Nós hoje quando vamos ao médico, vamos ao especialista. Ó senhor doutor, olha, dói-me aqui deste lado. E ele lá vai dizer, vamos ao especialista, à estomatologia, à medicina interna, ou seja o que for, porque nos dói não sei aonde. Ali uma coisinha de nada. Mas logo de seguida, aquele mesmo médico, nós dizemos, ó senhor doutor, é que também me dói aqui uma coisa na perna. Ai, desculpe, mas isso já não é a minha área. Vai ter que ir ao outro lado. Ó senhor doutor, mas também me apareceu aqui um problemazinho de pele. O que é que o doutor acha? Ai, desculpe isso. Ui, de pele tem que ir para não sei o quê. Outra especialidade. Isto é novo. Isto é tudo novo. Ou seja, Weber, o meu colega, o Paulo Luís já tinha falado, já tinha citado o Weber. Weber chamou a isto o quê? O que é que ele diz? Esta diferenciação da razão, de uma razão que explicava tudo, para vermos a sociedade explicada por vários saberes, várias disciplinas, várias áreas, esta diferenciação, antigamente tínhamos um problema qualquer e íamos falar com quem? Com o senhor Abade, com o seu padre. Olha, tenho este problema, então o senhor pode-me resolver? Olha, a minha filha vai não sei para onde, o senhor conhece lá alguém que até me ajuda, a minha filha? Olha, o senhor conhece alguém na tropa para tentar lá influenciar a tropa, eu queria ficar a coisa da tropa. E o senhor Abade lá tratava das coisas. Esta diferenciação da razão, onde a religião explicava tudo, ou pelo menos a cosmologia religiosa explicava tudo, para vermos depois a sociedade, os fenómenos sociais, a ser explicados pelas várias ciências, pelos vários saberes, esta diferenciação, voltamos ao mesmo, esta diferenciação, levou a duas coisas. Duas coisas, vamos passar a explicar. Por um lado, ao crescente predomínio da racionalidade técnico-científica, ou seja, por um lado, o desenvolvimento da técnica, da ciência, cada vez mais. O que importa hoje não é saber teoria. O que importa hoje não é teóricos. O que importa hoje é gente que rapidamente resolve o problema. Amigo, ou sabes resolver o problema, não venhas cá com coisa. Latim, não. Não venhas com patuá, não, nem pensar. Resolves ou não resolves isso? Se resolves, tudo bem. Se não resolves, já não entras. É isto que as nossas empresas querem, é isto que os negócios querem, o business quer. Até a própria Universidade Católica tem a Business School.
Business School. Daqui a pouco vai ser Catholic Business School, também para os professores de educação moral e religiosa, School, Business. Olha que eu acho que devia ser por aí, que era para ver a ver se isto ganhava uma expressão aí fortíssima. Não é? Não é? Porque nós vemos a Business School está no topo, não sei o quê, a nível internacional está lá em cima. Porquê é que a educação moral e religiosa isto não interessa só a meia dúzia? Porque não tem business. Se tivesse business... Não sei. Temos que falar com o Dr. Fernando Moito, ainda bem que ele não está cá. Não é? Isto só para dizer que estamos a tentar compreender os tempos em que nós estamos a viver, para compreender melhor os nossos jovens. Ponto final. Para compreender melhor os nossos alunos, os meninos que nós temos, as meninas que nós temos nas nossas salas. É isto que me interessa, não é? Pensar convosco. Ora, então dizíamos que, por um lado, esta diferenciação da razão, voltamos aqui, leva a duas coisas. Então, ao domínio desta dimensão técnica, cada vez mais, e para isto contribuem três grandes ideias. Primeiro, vivemos numa sociedade de crescimento. Vivemos numa sociedade de movimento. E terceiro, vivemos numa sociedade de velocidade. Então corremos o risco de... Parece que estamos em cima de um tapete. Estão a ver quando vamos ao ginásio e estamos em cima do tapete e corremos e dizemos assim, eu hoje percorri 10 km. Ai, até onde é que foste? Não saí do sítio. Ai, não. Correste tanto e não saíste do sítio. O que é que se passou contigo? É exatamente aquilo que nos pode acontecer. Aquilo que está a acontecer na sociedade moderna é exatamente esta. Andamos feitos tontos, cansados, completamente deprimidos. Ó, senhor doutor, dê-me por favor qualquer coisinha, porque eu preciso descansar, eu nem consigo dormir bem de noite. Ando com tanto... Mas porquê corres tanto? Andas tão atarefado porquê? Marta e Maria, não é? Andas tão atarefado porquê? Afinal de contas... afinal de contas, tu andas cansadíssimo, não sei porquê. Não é? É aquilo que se chama, em sociologia, aquilo que se chama muito a falsa mobilidade. Corres, não sais da cepa torta. Não sais da cepa torta. Estudas e não sais dali. Não é? Não sei. Temos alunos assim, às vezes, assim, um alunozinho, coitado, que é sacrificado, e nós até, se for preciso, valorizamos por isso. Não é pela genialidade a que ele chegou, não é, mas é pelo esforço, pelo que... E muitas vezes é isto que acontece em cima do tapete. Corre-se muito, mas não se avança. Então, esta sociedade do desenvolvimento tecnológico ensinou-nos isto. Ensinou-nos ao crescimento, ao movimento, não é? E à velocidade. Não é? Por outro lado, nós dissemos dois pontos. Então, por um lado, a esta dimensão técnica, por outro lado, a que é que nos levou esta diferenciação da razão? A uma coisa que Weber chamou a proliferação das esferas de valor. O que é a proliferação das esferas de valor? A proliferação das esferas de valor para Weber, Max Weber, era, e continua a ser, claro, o desencantamento do mundo. Ou seja, tantos sítios hoje onde tu encontras valores, não sei o quê, que eu já não sei onde ir. Eu tenho tantos cafés para onde ir que já não vou para lado nenhum, prefiro ficar em casa. Não é? Se houvesse só ali um café em frente à minha casa, possivelmente era para aquele café que eu ia. Mas porque temos várias polarizações, eu já não vou para lado nenhum. Eu prefiro ficar em casa. Porque temos muita oferta hoje, de muita coisa, então nós muitas vezes resguardamos-nos, psicologicamente ficamos ali. E vivemos o mundo ali, não é? Muito bem. Então, a modernidade caracteriza-se também por o desencantamento do mundo de que falamos. A modernidade caracteriza-se também por um processo de autonomia individual. O que é o processo de autonomia individual? É aquele ponto que nós falamos no início que eu disse, daqui a um bocadinho vamos desenvolver novamente. Quer dizer, então, que nós vemos Weber, aqui está o nosso amigo, Weber, o que é que ele diz? Vê no empresário o tipo exemplar. Empresário, pessoas direitinhas, bonitas,
muito arrumadas, metódicas, rigorosas. Ali é o tipo de hoje, o exemplar. E se nós vamos ao banco, ao nosso banco, e se o senhor não estiver ali todo bonito, engravatado e direitinho, alguma coisa se passa com o banco. Nós começamos a pensar que é melhor retirar o dinheiro daquele banco. Porque o banco começou a ficar desvalorizado, já não tem dinheiro para a gravata. Não é? Conhecem algum bancário que normalmente o seu traje não é direitinho, ali rigoroso e tal, não sei o quê? É o tipo exemplar da sociedade de hoje. Não sou eu que o estou a dizer, é o Max Weber que o diz. Não é? Muito bem. Então, o que é que acontece? O Habermas, um senhor, dizia o seguinte, Jürgen Habermas, o que é que ele dizia? Dizia que a sociedade mudou a partir do momento que nós depositamos a confiança na ciência. Ou seja, a partir do momento que nós depositamos a confiança na ciência, despertou como que uma nova consciência de ser moderno. A partir de agora, o ser humano já não vai ter solidão. A partir de agora, o ser humano não vai morrer. Porquê? Porque a ciência vai resolver tudo. Agora, as máquinas, nós vamos ficar ligados, vamos nos congelar e já há, não é? Muitas pessoas que se congelam em vida. Muitas pessoas que se congelam em vida. Para quê? Para que daqui a 50 anos acordem, levam uma injeção e vamos acordar. Agora vai haver um problema para resolver o meu problema no pâncreas. Ou o meu problema cerebral. Ou o meu problema muscular. Ou o meu problema não sei quê. Não é? Não estamos a falar de nada. Estamos a falar de coisas que já hoje acontecem. Não é? Ou seja, então, aquela ideia de, a partir do momento que o ser humano depositou toda a confiança na ciência, nós desenvolvemos uma outra forma de pensar o mundo. Então todos nós, não é, hoje, depositamos muita mais confiança na ciência do que aquilo... fui ao médico, o médico não me mandou fazer nenhum exame, puxa, comecei a desconfiar dele. Ele só me viu pelo tato, apalpou e tal. Senhor doutor, mande-me fazer um exame, por favor. Mas não é preciso. Senhor doutor, é melhor mandar fazer um exame que eu começo a desconfiar disto. É ou não é? E então, exames em cima de exames. Exames em cima de exames. É a ciência a entrar na nossa mente. Nós pensamos assim. Só pelo tato ficamos com medo. Então, manda-nos fazer uma endoscopia, uma colonoscopia, uma não sei o quê, uma não sei o que mais, aqueles nomes todos, cuspia que nós conhecemos. São assim nomes gregos, não é? Exatamente. E os tempos de hoje são assim. Então, nós continuamos a morrer. Então, nós temos muita tecnologia, temos um telemóvel de cada rede. Até agora já nem pagamos para telefonar uns para os outros, como se pagava antigamente muita cara, agora paga-se uma coisa qualquer e pronto. É tudo muito mais fácil. Mas nós continuamos a sentir a solidão. Afinal de contas, pensamos que a ciência vinha resolver tudo e os problemas continuam aí. Afinal, não é? Nós continuamos como pessoa a ter momentos de grande fracasso interior. Então continuamos a ter momentos de grande melancolia, de tristeza. Afinal, o meu telemóvel está aqui ao lado do coração e ele não me aquece o coração. Mas que telemóvel é este? Afinal, eu tenho um relógio todo XPTO que me diz tudo, mede tudo, e ele não me dá alegria. E eu estou triste. Então, a partir do momento que nós depositamos a confiança na ciência e que pensamos que iria resolver tudo e afinal de contas vimos que não resolveu os dramas do interior, então o Sr. Baudrillard e o Sr. Gianni Vattimo diz que chegamos ao fim da história. Chegamos ao fim da história.
chegamos ao fim da história, chegamos ao fim da vida, chegamos ao fim de uma narrativa, chegamos ao fim de um ciclo, não é? E claro, sem história, sem vida, sem um ciclo, sem uma narrativa, então a nossa vida carece de sentido. Está assim aberto o caminho para o politeísmo de valores, onde cada um faz a sua própria vida, onde cada um agora percorre o seu próprio caminho. Agora parece que é normal, quase que eu vá à igreja de manhã e entro na capela ou na igreja e ajoelho-me, estou lá um bocadinho diante do sacrário, mas logo de seguida, da parte de tarde, se for preciso, vou com um amigo meu ao yoga e depois de coisa à noite, se for preciso, ao final do dia, vou dar uma volta pela montanha. Porque eu tenho que ir apanhar aquela energia positiva, porque senão não ando bem. Eu dei aulas na Universidade do Minho, no Departamento de Sociologia. Tenho lá um colega, em que ele dizia-me: Eduardo, sabes uma coisa? Eu de vez em quando preciso de ir para o Jerez. Olha, eu também gosto muito e coisa e tal, então um dia vamos os dois. Mas sabes que a tua filosofia não é muito a minha. Ele para mim: sabes que a tua filosofia não é muito a minha. Mas então vamos os dois um dia, mas sabes que tu não vais levar a mal, não é? Mas eu tenho que ir lá para o coisa e tal, e abraçar a árvore. E fico lá meia hora abraçada à árvore. Escuto a árvore. Estou ali meia hora, tu sabes, eu sei que tu compreendes isto, não é? Sabe? Vem-me ali uma energia, o mal vem... Olha, estes problemas que nós temos nas reuniões, atritos uns contra os outros e tal, aquilo passa tudo. É? Zé, eu para ele: Zé, olha, de facto a filosofia não é minha. Acabou, sério, para ele: olha, de facto, quando ele disse a filosofia, esta filosofia não é muito a tua. De facto, eu disse, depois dele me dizer aquilo: de facto, essa filosofia não é muito a minha. Ou seja, este mundo, mas é um dos melhores professores. Um homem bom, muito amigo de todos. Talvez daqueles que menos progride na carreira por ser bom demais. Por ser bom demais. É verdade. Mas precisa... Um homem que andou nos bancos da igreja. Que conhece a igreja por dentro. Conhece a igreja por dentro. Nós temos muitas conversas. Mas diz ele que sente esta necessidade profunda de encontrar um outro caminho. Ou seja, é exatamente isto que nós estamos a falar, o politeísmo. Muitas dinâmicas em que tudo fica bem, em que tudo é possível. Chegamos àquilo a que nós chamamos a pós-modernidade. Não é? E que agora, hoje, se chama já a pós-modernidade. O que é a pós-modernidade? Jean-François Lyotard dizia que a pós-modernidade não é uma época nova, mas é a reescritura de certas características que a modernidade havia querido e pretendido alcançar, mas que falhou. Ou seja, a modernidade tinha um conjunto de objetivos de libertar o homem, de lhe dar ciência, de resolver todos os problemas, de resolver o problema da solidão, mas falhou. E a pós-modernidade, então, seria um tempo de conciliação do impossível e do possível, onde tudo fica bem. É incrível, meus amigos, como isto é profundamente verdade no dia-a-dia. Nós hoje vamos às nossas casas, isto só para dizer uma outra coisinha, não é? E creio eu que nos ajuda a compreender. Aquilo que eu quero hoje é que nós compreendamos a sociedade em que nós estamos, não é? Nós vamos às nossas casas e o que é que acontece? Encontramos, se for preciso, mobília antiga com mobília nova. E fica bem. Mobília antiga do não sei quantos, Dona Maria não sei, e depois um ecrã tecnológico de 1,5 m para ver futebol. E fica bem.
O meu cunhado agora comprou um televisor em que o comando não é comando. O comando é passar com a mão. Estamos no sofá e ele passa assim com a mão. Estou-vos a falar de tecnologia que está lá, não, na casa. Passa assim, olha, passa assim com a mão. E aquilo passa. E eu disse, agora sou eu a ver se também, se também faço milagres. E passo e nada. Se ele, não é assim, é assim. E eu lá vou e não passa. É incrível. Incrível. Faltam passar 10 minutos. Sim? Eu queria continuar, mas esta coisa da mão, de facto... Há 2000 anos atrás alguém andava sobre a água, não podemos esquecer. Pensámos que isto passa à mão. Não estou a falar a sério, não estou a brincar. Mas a mão não tem rigorosamente nada, mas passa à mão e aquilo vai. Passa de forma diferente. Eu é que passo, mas não tenho essa capacidade. Não é? Incrível. Só para vos dizer, então a pós-modernidade é esta conciliação. Já percebemos. Então que miúdos é que nós vamos ter na nossa sala? Vamos ter estes miúdos que conciliam tudo e que tudo fica bem. Não é? Como é que era possível, há 10 anos atrás, um apresentador de televisão de fatinho, direitinho, não é? E sapatinho direitinho. Hoje, um fatinho direitinho e sapatilhas. Sapatilhas, no meu tempo? No meu tempo, sapatilhas era para jogar, ou era para ir correr, ou para a ginástica. Não é? Sapatilhas. Todos vemos televisão, estamos todos, e às tantas nesta sociedade é exatamente igual, todos vestimos, todos calçamos sapatilhas, todos... É ou não é? Mas há 10 anos atrás, umas sapatilhas e um fato era uma coisa, era impossível, era incompatível, não batia certo. Hoje fica bem. E isto é, ouçam, e o que é curioso na sociedade hoje é nós lermos estas coisas. Porquê é que estes incompatíveis ficam bem? Porquê? Exatamente por tudo aquilo que nós demos até agora, por tudo aquilo que tivemos a trabalhar até agora. Exatamente porque a sociedade atingiu o fundo, não é? Depositamos a confiança em toda a ciência, isto esbarrou, vimos que não resolvemos, que não resolveu o problema, e então é a época das conciliações. Ninguém tem nada a perder. Hoje ninguém tem nada a perder. Eu quero lá saber. É assim que as pessoas hoje pensam. Eu já não tenho nada a perder. Gostam, o meu diretor gosta, se não gosta que aprenda a gostar. Ponto final. Ai, mas olha, podes ir embora. Não importa, se eu for embora, não importa. Ele também vai, que depois eu denuncio, se eu preciso. Que é isso? Claro. E venho para os jornais. E daí escrevo uma carta e um baixo assinado. E levanto até uma calúnia a dizer que ele é isto ou é aquilo. E a polícia judiciária vai investigá-lo. E ponto final. E cada um diz o que diz. E às tantas também temos... Vamos continuar. Porque eu ia começar a derrapar para a igreja e não convém. Na igreja não convém derrapar, dado o público nobre que temos diante de nós. Não é? Acho que todas as pessoas aqui passaram, ou grande parte passou pelos seminários, etc. É um público muito, muito nobre. Duas ideias que eu queria partilhar convosco, ainda para compreendermos e já para ultimar, está bem? Então, estamos a passar duas grandes tendências na sociedade de hoje, de valores tradicionais para valores individualistas, já percebemos isto, ou seja, acho que já trabalhamos antes um bocadinho para compreender isto, uma grande mudança nesta sociedade, vamos já ver a parte empírica, e depois uma outra grande ideia, estamos a passar de valores materialistas para valores pós-materialistas. Não é? Ora, questionou-se sobre quais as qualidades que podem ser ensinadas às crianças nas suas casas. Olhe, o Senhor tem diante de si um conjunto de valores, de qualidades, em que pode educar a criança, os seus filhos.
Não é? Mesmo que não tenha, imagine que tenha filhos, não é? Amanhã vai ter filhos, gostaria de educar os seus filhos em que qualidades? Altruísmo. Eu queria que o meu filho fosse tolerante, eu queria que o meu filho fosse determinado, eu queria que o meu filho fosse poupado, eu queria que o meu filho tivesse boas maneiras, eu queria que o meu filho fosse um trabalho, que ele tivesse um homem que trabalhasse duramente, etc. Queria que o meu filho fosse muito imagético, queria que o meu filho fosse obediente, etc. Ora, através de uma factorial, forçamos a criação de um fator e aqui estamos e tivemos isto. Então, por um lado, tivemos o polo negativo na construção de um único fator, por outro lado, tivemos o polo positivo, não é? Não é preciso? Ora, então, na construção deste fator, obtivemos, então, o índice de individualização. Depois, se quiserem, eu posso enviar-vos estas coisas todas. Obtivemos o índice de individualização. E o que é que vimos? Como não temos um apontador, desculpem, eu mostro-vos, que Portugal tornou-se mais individualizado. Ou seja, os valores da determinação e da independência imperam significativamente em relação aos valores da obediência e da fé religiosa. É isto que quer dizer este nosso índice. Então, este nosso índice polarizado a um único fator diz-nos que, através da construção do índice, que passamos de 2,8 para 2,9 numa escala de 0 a 5, então o que é que nos diz este índice? Diz-nos que, em boa verdade, nesta ascendência, nós estamos-nos a afastar dos valores da fé. Já não é só dos valores da Igreja. Porque muitas vezes ouvimos as pessoas a dizer as pessoas continuam espirituais, mas agora mais afastadas da Igreja. Ou seja, espirituais e menos religiosas. É verdade. Sendo que é verdade também, empiricamente comprovado, de que a própria dimensão da fé começa a ser menos interessante quando se pensa nas qualidades que os nossos filhos devem ter. Ou seja, o que eu quero é que o meu filho seja independente desde cedo. Quero que o meu filho seja determinado. Mesmo que eu não tenha um filho, mas que possa vir a ter, eu quero que o meu filho seja um homem do mundo. Eu quero que ele seja determinado. Eu quero que ele seja imagético. Eu quero que ele seja responsável, etc. Para cima, obediência e fé. O meu filho ser obediente? Não. Antigamente, qual era a grande qualidade? Obedece ao teu pai, filho. Obedece. Hoje não. Eu não quero que o meu filho seja obediente, nem pensar numa coisa dessa. Eu quero que o meu filho seja autónomo. Eu quero que o meu filho pense pela própria cabeça, que desenvolva capacidades e que seja muito determinado. Mais nada. É nessas qualidades que eu quero o meu filho. Muito bem. Então vemos que as gerações mais novas são as gerações mais individualizadas e, por coincidência, vemos também que os homens são mais individualizados, mais individualistas, se assim quisermos, do que as senhoras. Construímos depois também uma escala para percebermos o que é isto dos valores materialistas e pós-materialistas. Isto tem comprovação empírica. Esta tese é das teses mais conhecidas de todo o mundo. Uma tese, estaríamos aqui mais uma hora. Não temos o tempo suficiente, estaríamos aqui uma hora só para explicar isto. Mas rapidamente. Os valores materialistas são a segurança física e a segurança económica. Os valores pós-materialistas são o conforto e a estética. Então nós estamos a passar de uma sociedade de valores materialistas, de segurança física e económica, para valores pós-materialistas, ou seja, de estética e de conforto. Então, quando é que nós adquirimos valores de conforto e de estética? Quando demos como adquirido os valores da segurança física e económica. Toda a gente já compreendeu, não já? Ou seja, nós só podemos comprar um casaquinho se porventura tivermos dinheiro no bolso. Isto quer dizer que nenhum país é hoje desenvolvido sem antes ter sido subdesenvolvido.
Nenhuma família é hoje rica, por assim dizer, não é? Sem porventura se não tivesse ter sido antes uma família que fez um caminho, um percurso. Então, nós, em boa verdade, temos valores de conforto e de estética e preocupamos-nos com isso nos dias de hoje, porque já temos outros valores dados como adquiridos. Não é? Nós não... É aquilo que dizia o Padre António Vieira, pregar, não é? Pregar às pessoas com fome, aí calma. Não, vamos ter as pessoas bem, de facto, entre nós, e aí então, sim, depois trabalhar outra dinâmica com elas. Porquê que eu estou a dizer isto? Da importância que eu creio, que o quanto é determinante que nós, nas nossas escolas, estejamos atentos à relação pessoal, à relação humana, ao João, à Maria, ao Paulo, perceber o mundo em que eles vêm, perceber o mundo em que eles navegam, o contexto de cada um. O que é que me importa estar ali a gastar a doutrina? O que é que me importa estar ali se porventura ele não está ligado até mim? Não vale a pena. Há bocadinho o meu colega falava na palavra conexão. O que é que me importa a mim se porventura eu estou ali a dar uma aula de educação moral e religiosa a pessoas que tenho diante de mim? Perdão. Se porventura as pessoas não estão conectadas primeiro. Então, a importância da relação humana. A importância de a cultivarmos. De termos muito cuidado quem é que temos diante de nós. Muito cuidado. Não podemos tergiversar. Temos que tratar a pessoa com muito cuidado, com muito carinho, com muito zelo, antes de lhe anunciar, seja o que for. Hoje as pessoas já não estão para isso. Hoje as pessoas já não estão para... Hoje as pessoas não estão para... Já não estão para que o professor esteja ali a falar muito e que depois aquilo não aqueça, não ilumine. Então, como vemos, as gerações mais pós-materialistas são as gerações mais jovens. Ponto. Poderíamos depois explorar isto, mas é complexo. Avançamos. Queria só terminar, depois envio-vos isto, não se preocupem. Eu queria terminar só com uma notinha. Queria terminar com uma nota, ou seja, em termos sociais, este é o último slide que eu tenho aqui. O que é que eu proponho? É uma proposta. O que é que eu proponho, não é? Primeiro, ganhar tempo sem correr, fugir do tapete. O tapete é muito importante, mas é para a fisis, para a parte física, está bem. Mas vocês perceberam a metáfora, não é? Dizer assim, não, eu não quero dar aula a correr. Não, é um mito isto. É um mito. Não dou a matéria toda. Senhor Doutor Fernando, compreenda-me, por favor, que eu não posso dar a matéria toda. Compreenda-me. O programa é muito lato. Pronto. Senhora Doutora Fátima, compreenda-me. Não é? O programa é muito grande. Para mim é muito mais importante o rosto da Paula, da Ana. Isto custa tanto a compreender à Igreja. Eu não percebo. E eu creio que o Papa Francisco, nesse aspecto, tem posto o dedo na ferida, na relação afetiva. É quase pecado. Ainda é pecado a relação afetiva. Ainda é pecado, como nos seminários. É verdade. E os senhores bispos aí picam que é uma coisa doida. Meu Deus. Porquê ainda não se compreende que a geração é diferente e que a sociedade quer lá saber do senhor bispo? Perceberam o que é que o senhor Dom José disse? E que é profundamente verdade. Ele vai à escola e as pessoas não o conhecem? Claro! Claro! O quanto isto é verdade. E isto, meus amigos, empiricamente mostra-vos uma catrapada de dados a dizer que os próximos tempos vão ser muito, muito piores neste sentido. Então, qual é a minha proposta? Correr menos. Ponto. Segunda proposta. Não basta curar. É preciso ir ao fundo das coisas. Eu tenho ali um menino com um problema, o pai é divorciado, a mãe não sei o quê, não sei o que mais, ele desabafou isso comigo. Vou perder tempo com ele. Estar ali um bocadinho com ele. E na próxima aula, vou dizer, olha, António, eu estive a refletir sobre o teu caso, sabes? E ele vai dizer, o professor interessa-se por mim. A minha mãe não se interessa, o meu pai quer lá saber. Anda, mas é com não sei quem, o meu pai.
Estamos a falar de um caso de um amigo meu aqui de Lisboa, em que disse, não é? Em que disse, o meu filho não quer saber de mim porque eu divorciei-me, andou lá não sei o que mais, como sabes, tá? E o meu filho não quer saber de mim. Mas também não quer saber da mãe. É um problema muito grande, eu não sei o que é de fazer ao meu filho. E eu disse, agora voltas-te para Deus? Isso é negócio. Agora voltas-te? Pensas por aí o quê? Não cultivaste uma relação com ele e agora há que de rei? Não é? Então é preciso ir ao fundo. Voltamos, não correr, ir ao fundo. Não é? Porque muitas vezes o que é que acontece? Temos uma ferida, metemos um paninho em cima, não é? E parece que aquilo curou. Não, não. É preciso ir lá ao fundo curar. Não é? Colocar ali a tintura. Colocar ali, estar ali. E depois, pouquinho a pouquinho, aquilo vai soldando por dentro. Não cola por fora. Não, porque muitas vezes o que é que acontece? Cola por fora, a gente faz um esforço e aquilo volta a abrir. É este o problema da sociedade de hoje. O problema da sociedade de hoje é que ela está colada por fora. E falta ir por dentro, não é? Em termos religiosos, isto em termos sociais, em termos religiosos, o que é que eu proponho? Uma religião que reconcilie. Eu trabalho, é a minha vida, não é? Eu trabalho em 2 sítios. Só estou em 2 sítios. Ou estou na universidade, ou estou na pastoral universitária. Tenho coordenado a pastoral universitária a nível nacional. E creio eu que nós andamos, muitas vezes, com uma religião mal resolvida. O meu colega Paulo Luís falou um bocadinho sobre esta questão anteriormente. Creio que é preciso voltarmos aqui com seriedade. Isto tem tudo a ver, novamente, com os afetos, não é? Então, uma religião que reconcilie. Se porventura tenho aqui uma coisa resolvida, esta coisa de Deus, se isto está mal resolvido, não importa, reconcilia-te, vá lá. Vá lá. Eu acreditem, acho que até podem haver, nós hoje, na sociedade em que nós estamos, hoje na sociedade em que nós estamos tão autonomizada, não é? O quanto é que foi criticada, por exemplo, esta nota do Sr. Cardeal? E continua a sê-lo. Profundamente dorida, não é? Porquê? Porque as pessoas... Porque uma coisa é a nota, outra coisa é a vida das pessoas. E então, pode estar a acontecer hoje uma coisa que aconteceu no tempo do Iluminismo, que era 2 caminhos. De um lado a sociedade, do outro lado a Igreja. Em que a sociedade ia por um lado, o cientificismo, etc. Por outro lado, a Igreja. E a Igreja olhava para a sociedade e dizia: ei, foge dali que vem o bicho-papão. Então nós não somos os mesmos. Nós não somos os mesmos que estamos na Igreja e simultaneamente na sociedade. Não somos os mesmos que estamos na Igreja e que vamos votar. Não somos os mesmos que estamos na Igreja e que pertencemos às associações. Não somos os mesmos que estamos na Igreja e que temos problemas na família. Não somos os mesmos que estamos na Igreja e que temos problemas com o marido, com a esposa e com os filhos. Não somos os mesmos. Somos. Então, que tenhamos umas aulas, que as nossas aulas sejam aulas de reconciliação. Que nós, naquele momento que temos, naquele pouquinho momento, naquela aula, naquela hora que temos e que estamos diante dos nossos alunos, que seja um momento de amor. Esqueçamos, Sr. Dr. Fernando Moita, por favor, não ouça o que eu vou dizer. Esqueçamos os conteúdos. Cuidado, está aqui no número 6, na aula, no número 6... No número 6, o sentido da vida. O sentido da vida. 6ª unidade. Ou seja, o que é o sentido da vida? É isto que nós queremos hoje. Então nós não queremos viver bem. Cada um de nós não quer ser feliz. O que queremos que a Igreja nos ajude a ser feliz. Nós não queremos viver uma vida separada da Igreja. Por um lado a Igreja, por outro lado a sociedade. Não! Senhor Padre, por amor de Deus, eu quero viver uma vida feliz, integrada. Mesmo na minha miséria, na minha fragilidade, no meu erro,
Epá, eu procuro viver uma vida feliz, carambas. Não me venha pôr agora a pata sobre mim, a carregar-me. Eu já sou pequenino, ainda me torno mais pequenino. Eu já sou miserável, ainda me torno mais feio, mais fraco. Muitas vezes é isto que nós estamos a fazer uns aos outros. Então que aquele momento e aquela aula, naquela hora que nós estamos com os meninos, que seja um momento de... Levanta-te e anda. Anda, rapaz, segue. Estás triste? Anda. Eu quero que o teu rosto sorria. Eu quero que tu saias daqui com um ânimo tremendo. Eu quero que tu saias daqui um atleta. Eu quero que tu arrepies caminho ao jeito de Paulo. Eu quero que tu te faças à vida. Olha para trás e não olhes mais para trás. Arrepia caminho. Levanta-te, anda. Andas triste, andas pesaroso. Cortaste a relação com a tua mãe. Não falas com o teu pai. Não importa. Vá, tudo vai correr bem. E o rapaz logo de seguida vai dizer... meu professor ou a minha professora é que me compreendem. Ele compreende, ele é meu amigo, ele diz-me alguma coisa. E um dia mais tarde vai dizer, olha, eu poderia ter entrado por maus caminhos se não fosse aquela pessoa. É que gosto de ouvir isto, eu. Gosto de ouvir isto. Depois, uma religião que proponha, que faça nascer e que seja criativa. Obrigado.